tema da mensagem hoje recebeu esse título: Outra balança, outro peso, outra medida. E um pouco diferente dessa vez, eu vou começar com uma poesia cantada. Eu vou pedir para que vocês se atentem às palavras da qual eu vou ler agora. O nome dessa poesia se chama Rê. É uma poesia cantada do Coletivo Candeeiro, de autoria da Ana Heloísa, Felipe da Guia e Marco Tete. Diz assim: disseram para ela assim: a vida tem começo e fim. Passe esse tempo como tu quiser, ajunte tudo o que vier, não perca nada que tiver, olhe para o outro só quando puder. Mas é outra balança que a equilibra, é outro peso, outra medida, que não serve cega ao seu querer. É noutro balanço que ela se embala todo dia, um vai e vem, família de tantas casas. Nessa estação, o bilhete é nada a ter. Partiu, foi viver para além de si, desistiu de só existir. Ei, menina, Deus não dá ponto sem nós. Morreu para tudo que queria ser, e o que ficou para se dizer, na estação do tempo não se cansa de cantar. Se a lei natural dos encontros é dar e receber um tanto, a lei divina do encanto é sem medida se doar. Se o grão que morre na terra é semente que vida gera, partiu num trem deixando um rastro vermelho colorindo o espaço. Partiu, foi viver para além de si, desistiu de só existir. Deus não dá ponto sem nós. Morreu para tudo que queria ser, e o que ficou para se dizer, na estação do tempo não se cansa de cantar. Foi morrer para além de si, desistiu de só existir. Ei, Deus não dá ponto sem nós. Viveu para tudo que queria ser, e o que ficou para se dizer, na estação do tempo não se cansa de cantar. Fechem seus olhos, por favor. Deus, obrigado porque o Senhor é bom. E isso é motivo suficiente para a gente agradecer o Senhor, porque o Senhor é bom conosco. O Senhor tem sido bom conosco, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem trazido a nossa saúde. Essa manutenção da nossa saúde vem de Ti. Sabemos disso, Senhor. E o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor tem trazido a gente aqui, domingo a domingo, mas o Senhor não só está aqui, o Senhor está conosco diariamente por onde quer que a gente vá. Senhor. É o que a Tua palavra diz, a gente confia na Sua palavra, porque o Senhor é verdadeiro. O Senhor é verdadeiro. Sim, Senhor. Então, Pai, conduza esse momento, que o Seu Espírito Santo possa fluir e que essa mensagem, não por mim, com certeza não por mim, mas pelo Teu poder possa penetrar em nossos corações e tenha uma aplicação prática em nossas vidas. É o que nós pedimos, nós agradecemos porque o Senhor é bom. Todos dizem amém. Amém. Bom, aí está a explicação do porquê esse título. Outra balança, outro peso, outra medida. Problemas técnicos. Foi. O texto base está em Marcos 8, 36, 37, que diz assim: se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Eu vou repetir o verso 36. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua própria vida? Outra balança, outro peso, outra medida. A gente vive nesse mundo, mas a gente não pertence a esse mundo. Esse é um dilema que a gente ouve muito se dizer.
a gente frequentemente ouve sobre esse tipo de dilema. E de fato esse é um dilema da qual a gente precisa prestar atenção, da qual a gente precisa se atentar, porque o tempo inteiro a gente é convidado a viver de acordo com a balança do mundo, de acordo com o peso do mundo, de acordo com a medida do mundo. Nós somos tentados a isso. Constantemente nós somos tentados. Então, mais uma vez eu repito o nosso texto base, que está em Marcos 8, 36 e 37. Olha que coisa boa. Boa noite, pessoal. Fiquem muito bem-vindos. Muito bom ver vocês aqui. Então, continuando, a gente está em Marcos 8, 36 e 37. A gente também incluiu o 35, que diz: se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Nós estamos nesse mundo. Nós temos ambições, nós temos nossas profissões, nós temos as nossas famílias e, como eu disse e repito, a gente está um tempo inteiro sendo bombardeado por mensagens para que a gente viva segundo a medida do mundo, segundo a balança do mundo, segundo o peso do mundo. E aí? Qual é a nossa resposta para isso? A gente ouve constantemente a mensagem que a gente precisa conquistar. A gente precisa conquistar o mundo, inclusive dentro da igreja. Não é só fora. Se a gente pensar na versão A Mensagem, o termo que fala aqui é sobre conquistar o mundo. Que vantagem tem em conquistar tudo? Se a gente pensar num exemplo de alguém que conseguiu conquistar tudo, Salomão, em Eclesiastes 2, do 3 ao 11, ele vai descrever como que Salomão ele consegue aquilo que muitas vezes a gente almeja e a gente passa uma vida almejando e a gente não consegue. Ele diz que ele não se negou a desejo nenhum. Tudo que ele se propôs, ele conquistou. Então ele não conseguiu visualizar, ou durante esse processo, ele não visualizou a escassez. Pelo contrário, ele conseguiu. E aí fala sobre todas as áreas, fala sobre a cultura, fala sobre grandes obras, fala sobre amores, sobre riquezas. Então Salomão, ele experimentou a conquista do mundo. Mas a conclusão que ele tem é um pouco chocante, porque ele diz, logo após, que depois de tudo que ele conseguiu com o suor de seu trabalho, do seu árduo trabalho e essa jornada cansativa, é que tudo é uma ilusão. É que tudo é uma ilusão, é como correr atrás do vento. E a gente volta para o texto onde diz: do que adianta eu ganhar o mundo, mas eu perder a minha alma? O que é mais importante? Na nossa balança, no nosso peso, na nossa medida, o que está sendo tratado ou o que é tratado com maior relevância? Salomão, ele conseguiu, mas a conclusão dele foi que é como correr atrás do vento. Dando prosseguimento, então a gente vive num grande dilema. E que dilema é esse? O dilema da qual a gente está no mundo e a gente não pertence ao mundo. É um dilema conhecido. Para quem já tem mais tempo de igreja, certamente você já ouviu outras mensagens com essa temática, mas é um dilema da qual a gente precisa ser lembrado diariamente, constantemente, qual que é a nossa identidade. Porque a todo momento a gente está recebendo informações que contradizem com a identidade da qual é descrita na palavra de Deus sobre nós. Então isso precisa ficar muito claro para a gente. E qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser a postura dos cristãos? Como que nós nos portamos diante desse tipo de dilema? É importante que a gente se atente ao contexto. Contexto de mundo, da qual a gente está inserido nesse mundo. Então quem tiver com a Bíblia, peço por favor que abra em Mateus 28, 16, 20. Mateus 28, 16, 20.
Certamente a gente já ouviu sobre esse texto. O título que a NVT dá para esse texto é a Grande Comissão, e é como a gente relaciona esse texto, essa temática, e diz assim no versículo 16: Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, adoraram, alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, considerando que a partir de Gênesis 3 houve o pecado chegou até o mundo, a gente está num mundo que jaz no maligno, num mundo de sofrimento, um mundo de pecado. Então é esse mundo da qual a gente vive, é um mundo de conflito, a gente está em guerra. Nós, nesse momento, estamos em guerra. E nós recebemos uma missão. Essa missão está atrelada à grande comissão. Mas ao mesmo tempo que a gente recebe uma missão que parece ser impossível, a gente não recebe essa missão desconectada da necessidade ou daquilo que é capaz de nos fazer cumprir essa missão, que é o Espírito Santo e a promessa de que Ele estaria conosco. Então Ele nos convoca para uma missão e Ele dá tudo o que a gente precisa para concluir, para executar essa missão. E é nesse contexto de mundo que a gente vive. Se você ouve música, se você vê filme, e eu não quero ser radical aqui, mas tudo que se tem no mundo tem uma mensagem passando para você. O tempo inteiro há uma mensagem. O marketing está presente em tudo. Estão tentando vender uma mensagem. Então a gente precisa se ater a que contexto de mundo a Bíblia diz para a gente. O que a gente recebe como missão? Qual que é a nossa missão? A nossa missão está atrelada à grande comissão, que é propagar. Mas a gente não faz isso desconectado daquele que nos capacita a fazer. Porque a promessa é que Ele estaria conosco. E Ele está conosco. Amém? Amém. Além disso, a gente vai para o ponto 2, que é uma entrega e uma transformação. Romanos 12, 1 ao 2. Se vocês puderem também, ou se não, vocês acompanhem comigo. Romanos 12, 1 ao 2. O título é Sacrifício Vivo para Deus. E diz assim: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para vocês. Então aqui é um convite, primeiro, para que a gente entregue em gratidão. É uma resposta, porque Ele já fez, Ele fez tudo. Então espera-se que a gente tenha uma resposta. Aquilo que foi o sacrifício maior que Ele fez. Então, uma vez que a gente responde, também é convocado, também nós somos convocados, nós somos conduzidos a viver uma transformação que vem dEle. Uma transformação que é justamente isso, da gente não se conformar com o mundo, não se moldurar com aquilo que o mundo diz que nós somos, aquilo que o mundo pede para que fazemos, até quando eles não dizem diretamente para a gente fazer A ou B. Mas existe uma mensagem direta o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, recapitulando. A gente está nesse mundo, obviamente. A gente não pertence ao mundo. A gente recebeu uma missão. A gente recebeu um consolo, saber que Ele estaria conosco durante essa missão. A gente precisa entregar, porque isso é a forma de adoração correta. Então, está atrelado à obediência e à gratidão. E também o verso 2 diz para a gente não se conformar, e é Deus quem faz isso conosco, para que a gente viva essa transformação no nosso modo de pensar natural, que atrelado a Gênesis 3 está condicionado ao pecado, ao ser natural, que desobedece, que é contrário àquilo que a palavra diz para a gente
é contrário ao próprio Cristo. Mas uma vez que a gente vive e a gente passa por esses estágios, a gente precisa interagir com o mundo. Obviamente, a gente tem uma grande comissão. Então, se a gente está contextualizando, se a gente passa por uma transformação, ou se a gente precisa passar por uma transformação, a gente precisa interagir com o mundo. A gente precisa interagir com o mundo sem amar o mundo. E é isso que vai dizer em 1 João 2, 15 e 17. Para a gente não amar, porque se a gente ama o mundo, a gente não ama Deus. Agora, Mateus ele vai falar sobre algumas características que nós, cristãos, devemos ter, que está totalmente atrelado à interação com o mundo, que é ser sal e ser luz. Ser sal e ser luz. E qual que é a principal característica, a atribuição ao sal? Obviamente, se tem um vínculo também de realçar o sabor da carne, mas primariamente é a conservação. Então nós somos chamados a viver nesse mundo de trevas para a gente conservar aquilo que há de bom no mundo que, a princípio e definitivamente, foi criado pelo nosso Deus. Então nós que passamos por uma transformação devemos ser agentes atuantes de conservação num mundo cada vez mais perdido, cada vez mais caído. E a gente faz isso de que forma? O sal, ele só é sal, é isso que vai dizer. Ele só tem a capacidade de conservar quando ele está distintamente daquilo que ele atua. Então, o sal, se ele for igual à carne ou igual àquilo que ele está fazendo a atuação, ele não vai ser efetivo. Quimicamente, ele precisa ser diferente. Nós precisamos ser diferentes. É isso que se espera de nós. Mas como? A gente faz isso sozinho? Não, a gente faz isso porque a gente recebeu uma transformação, a gente faz isso porque Deus está conosco. E é isso que a gente precisa entender. Então, se o mundo pede algo, a gente deve ser transformado. E conversão está atrelado a isso. Conversão. A verdadeira conversão, que é a mudança de rota. Então, a gente não tem que sair do mundo. A gente está no mundo. A gente tem que viver no mundo. A gente tem que amar e estar com as pessoas nesse mundo sem amar o mundo. E como é difícil a gente não ser moldado aos costumes que o mundo nos apresenta. Seja no ambiente acadêmico, profissional. Às vezes a gente se pega agindo como ou pensando como as pessoas desse mundo. Eu preciso da promoção. Então eu preciso fazer uma retenção de conhecimento. Mas quem que direciona o seu futuro, a sua vida, está nas mãos de quem? Então, a temática central dessa mensagem, o apelo central é que a gente vive em outra balança, em outro peso, em outra medida, não de acordo com aquilo que o mundo diz pra gente. Agora, esse tópico é muito interessante. Cuidado com as licitudes das coisas. E eu vou explicar um pouco melhor o que isso significa. Nem tudo é o que parece ser. Essa frase é uma frase que me marcou. Ela está presente num livro chamado Lua de Mel, Até que a Morte os Separe. É um livro de romance policial, um livro cheio de reviravoltas, é um livro surpreendente, cheio de plot twists, e que isso é dito por um dos atores principais, que fala, olha, nem tudo é o que parece ser. E tem muitas reviravoltas, é um livro de suspense, e lendo cada página você quer chegar até o final, e essa frase me marcou, e já tem muito tempo que eu li, eu nem lembro do enredo completamente, mas eu lembro dessa frase, que nem tudo é o que parece ser. Mas o que isso tem a ver com cuidado com as licitudes das coisas? Olha essa imagem. O que vocês, quando vocês veem, o que traz, se remete a vocês? Não sei se está tão claro no monitor, mas eu fiquei bugado. Eu pensei que o cara estava levitando. Mas ele não está levitando, ele está num asfalto. Aqui é um cachorro de duas cabeças? Pois não. Tem duas colheiras, o corpo dele está aqui para trás. Mas de cara a gente pensa que é algo que não é. Eu fiquei muito tempo bugado com esse cara aqui.
Esse cara tá levitando, eu queria ser ele, mas na verdade não. Foi um ângulo que faz causar uma sensação que é algo diferente do que realmente é. Pra quem gosta de gato, o gato tá pegando uma panela pra dar uma panelada? Não, é um quadro. Mas parece que ele tá com a mão erguida aqui e tá segurando uma panela. Aqui é o Cavaleiro Jedi, parece que ele tá com um sabre de luz. Mas na verdade não, é o fecho da porta que causa a sensação como se ele estivesse segurando um feixe de luz, um sabre de luz. Cavaleiro Jedi era o título, a legenda dessa imagem. Então são imagens que quando você bate o olho, você pensa algo que quando você olha melhor, você vê que não é bem assim. Tá. Então, olha que curioso. Correlacionando com a história do filho pródigo, a gente, convencionalmente, a gente sabe como é essa história. A história de um filho que pede a herança para o seu pai, sai para viver a vida, e o seu pai em vida, e ele sai de perto como ingrato do seu pai. Enquanto isso, o outro filho fica aqui. Ele é obediente ao seu pai a princípio, e ele se mantém ao lado do pai, como um bom filho tem que fazer. Eu não vou fazer que nem o meu irmão que saiu em busca da devassidão, em busca de viver o melhor e rejeitou nosso pai. Então, a priori, a gente olha para isso, para essa história, e a gente pensa, esse é um bom filho. Mas nem tudo é o que parece. Quando a gente vai olhar atentamente a essa história, a gente percebe que o bom filho se revela tão pecador quanto o filho pródigo. Porque olha o semblante, eu achei essa imagem sensacional. O semblante da redenção do filho que retorna depois de perder tudo para o seu pai, e ele é aceito. Eu estou resumindo bastante a história, mas ele é aceito pelo seu pai depois de tudo que ele desperdiçou e desonrou o seu pai. Enquanto isso, o irmão, que deveria também se alegrar, ele fica frustrado. Ué, o meu pai, ele está honrando mais o meu irmão que saiu e não está fazendo isso para mim, que eu estou aqui com ele, servindo, sendo obediente há tanto tempo. Na verdade, a intenção dele não era das melhores. Então aquilo que estava exteriormente, o que parecia no exterior de que era uma obediência, na verdade, se tinha uma segunda intenção de receber algo do seu pai. E quando eu digo cuidado com as licitudes das coisas, eu falo isso com temor. Em que sentido? Sonhar com um casamento é algo bom ou ruim? Isso é pecado? Não, isso não é um pecado. Sonhar com sucesso profissional, desejar, se esforçar, se aperfeiçoar, financeiro, isso não é um problema. Pelo contrário, nós somos aconselhados a administrar, a nos qualificar, porque isso vai ser uma marca da qual a gente vai mostrar que a gente honra o nosso Cristo. Então nós precisamos ter um bom casamento para aqueles que são casados e aqueles que desejam casar. Isso é almejado para que isso reflita a glória de Deus no seu trabalho. Isso também deve refletir a glória de Deus e como você é um bom profissional, financeiramente falando também. O problema é que com o tempo, às vezes a gente utiliza essas licitudes, porque é algo lícito, e isso acaba sendo transformado em algo ruim. Calvino vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e Tim Keller diz que nenhum ídolo é algo ruim. Se a gente pensar na imagem antiga de idolatria a coisas, a imagens, a templos, se a gente modernizar isso, é coisas. E nós podemos estar tornando os nossos filhos como ídolos, os nossos cônjuges, o nosso trabalho. Isso pode se tornar um ídolo. E isso pode tomar o lugar do nosso Deus. Então, às vezes aquilo que não é pecaminoso em si, pode resultar na nossa maior ruína. Às vezes aquilo que não é pecaminoso em si, pode resultar na nossa ruína, na nossa maior ruína. Principalmente se a gente utilizar
a medida do mundo, o padrão do mundo, o que é que tem de errado? E hoje a gente está num mundo frenético, onde se você tem um tempo livre, você vai pensar que é um tempo ocioso e que você deveria estar fazendo algo. Não é aceitável ter tédio. Ou, na verdade, se tem muito tédio, porque as pessoas não conseguem conviver com elas mesmas. Não conseguem meditar. Não conseguem refletir. Não conseguem meditar no Senhor. E essa é a mensagem que o mundo tem mandado pra gente. Faça algo. A era da velocidade, o fast food. Então você tem que estar fazendo algo. Da velocidade 2.0 no áudio. Não. Que isso? A gente está vendo filme, mexendo no celular e às vezes fazendo uma terceira coisa ao mesmo tempo, e a gente acha que isso é algo muito bom. Mas o resultado, às vezes, é que isso te desgasta tanto que você não consegue ter energia para aquilo que é essencial, para aquilo que é fundamental, para aquilo que é primordial, para a sua resposta a Deus, para o seu relacionamento com Deus. E eu vou dizendo para Deus, Deus, o Senhor me entende. Eu quero ser um excelente profissional para te honrar. Então você vai me entender quando eu me ausentar de ter um contato com o Senhor. Porque eu estou fazendo isso para te honrar. Senhor, isso não é lícito. Olha que contraditório. Em nome de a gente honrar o nosso Criador, a gente esquece do nosso Criador. E às vezes a gente faz isso sem nem perceber. Eu faço isso sem perceber. Por isso que o tempo inteiro a gente precisa se lembrar do nosso grande dilema, que é viver nesse mundo e não pertencer a esse mundo. A gente precisa se lembrar o tempo inteiro que a gente não termina aqui. A gente não termina aqui. Isso precisa ser lembrado. Romanos 12, 2. Eu tinha lido o 1 e o 2 agora, focando no 2, diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. E eu achei sensacional como essa construção é feita. Porque se a gente está falando de uma mudança de pensar, isso precisa ser exercido imediatamente na sequência do texto. Porque às vezes, quando a gente pensa como mundo, a gente acha que a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus é tudo muito bom. É tudo dar certo. É sucesso. Às vezes a gente se municia de uma ideia de que eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, achando que a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, ela é uma correlação imediata com o sucesso, ou com uma calmaria, ou como viver de forma agradável, tudo dá certo, tudo em paz. Às vezes a paz é a paz que excede o entendimento, então é o caos, mas ela é boa, ela é agradável, é perfeita, porque é a vontade de Deus. Ou seja, então às vezes a boa, agradável, perfeita vontade de Deus pode ser desagradável para você, nesse momento. Porque Deus age por nós, para nós. Então às vezes em prol de um plano maior, ou em prol de algo que Ele precisa melhorar, aperfeiçoar em você, vai ser um processo desagradável passar por ele. Mas ainda assim vai ser a vontade de Deus. E a gente vai precisar exercitar a nossa fé. Então, mais uma vez, quando a gente olha para essa temática, é algo também que a gente precisa confrontar a ideia do mundo de sofrimento, que é a aversão do sofrimento. Sofrimento, não quero. Não quero sofrer. Quem gosta de sofrer? Vamos ser sinceros. Quem gosta de sofrer? Cada vez mais a gente é convidado a evitar o sofrimento, porque o sofrimento é ruim. Não, isso é ruim. Processos são ruins porque causam muito sofrimento. Eu quero agora, eu quero para já. O mundo está falando isso pra gente. A gente está sendo convencido disso. Eu estou sendo convencido. Então eu preciso o tempo inteiro me lembrar. E graças a Deus que Ele não nos deixa só. Graças a Deus que o Seu Espírito Santo atua em nós, transformando a nossa forma de pensar em meio a esse mundo. E é muito legal saber que Paulo está falando para uma igreja. Ele está falando para um grupo de pessoas, ele não está falando para uma pessoa.
Está falando para nós. Está falando no plural. Existe uma pluralidade. E no trecho em que eu li, um dos trechos em que eu li da poesia cantada no início, por algumas vezes diz: Deus não dá ponto sem nós. E os autores dizem que de fato é proposital, é um trocadilho para se remeter ao plural, a nós. Nós, coletivo, igreja, pessoas, partes de um corpo, não uma parte. Temos um cabeça, que o cabeça é constituído de uma trindade. Então a igreja somos nós. Nós fazemos parte dela. E isso é contra a cultura, porque a sociedade fala que sou eu, é você. E esse é o dilema que a protagonista da poesia lida, que falam para mim, para ter algum tipo de relacionamento com outras pessoas, quando der. Eu tenho que reter tudo que eu puder, meu tempo está passando, eu estou correndo. Mas é outra balança, outro peso, outra medida. E isso é só a partir do Espírito Santo. É só a partir da nossa conscientização de que a gente está vivendo isso agora. A gente está vivendo esse contraste de estar aqui, mas a gente está de passagem. Isso vai acabar. Graças a Deus isso vai acabar. E isso é passageiro. Então nós somos convidados a viver pelo Espírito Santo, a vida pelo Espírito. Então, por favor, abram a sua Bíblia em Gálatas 5, 16 a 26. Gálatas 5, a partir do verso 16. A vida pelo Espírito. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Irmãos, e eu falo para mim, é o Espírito quem direciona a nossa vida. A gente precisa confiar que Deus está cuidando. A gente precisa confiar que existe um Deus que cuida. A gente precisa confiar, além das circunstâncias, além desse mundo,
que apesar de você não se comportar ou não ser vendido por esse mundo, e talvez uma ilustração boa para isso seja Daniel, a qual está em um local completamente corrompido, mas que não se corrompe. Então, existe um Deus que cuidou de Daniel e que cuida de nós. Ele prometeu que estaria conosco. Ele nos municia daquilo que é necessário para a gente viver nesse mundo caído, até que Ele volte. Até que Ele volte. E Ele voltará. E eu quero destacar, para a gente finalizar, a parte como o verso 26 finaliza esse trecho: não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Lucas 10, 17 e 20 vai narrar a história de que os discípulos, 72 discípulos que foram designados por Deus para ir para uma missão, com a autoridade dada por Ele, estavam retornando. E eles estavam retornando totalmente empolgados, porque eles foram para a missão sozinhos, mas pela autoridade no nome de Jesus. E eles conseguiram grandes feitos. Quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Isso é demais. Então ele lhes disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhes obedecem. Mas não se orgulhem disso. Apenas disso. Alegrem-se porque seus nomes estão registrados no céu. Aleluia. Esse é o motivo da nossa alegria. Aleluia. Não é o sucesso, conforme o mundo diz que é o sucesso. O sucesso do mundo é dar certo. Mas às vezes o sucesso pra gente é o fracasso. Porque a nossa lógica é subversiva. Porque a gente vive em uma outra balança, um outro peso, uma outra medida. É uma lógica subversiva. Então o melhor às vezes é perder para ganhar. E você está disposto a perder para ganhar? Por isso que a gente precisa sempre visualizar o contexto. Precisa se entregar. A gente precisa ser transformado por Deus. A gente precisa interagir com esse mundo, mas não amá-lo. A gente precisa se lembrar que a nossa fonte de alegria, o motivo maior para a gente se alegrar, é porque os nossos nomes estão registrados no céu. A nossa salvação é o maior motivo de alegria. E a gente recebeu uma grande comissão, então, que é um reforço para isso. Que a nossa alegria compartilhada seja de que pessoas estão sendo rendidas a Cristo e que nós nos rendemos diariamente. Porque nós precisamos de uma conversão diária. Nós precisamos do processo da conversão. Eu acredito, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas a gente precisa se santificar. A gente precisa se converter diariamente. Isso é a luz do Espírito Santo. Eu preciso muito. E vocês conhecem o Tim Keller, não sei se todos conhecem, mas Tim Keller foi um grande homem de Deus. Eu tive o privilégio de vê-lo pessoalmente em uma conferência no Rio. E um privilégio mesmo. E ele e o John Piper, nesse texto, nesse vídeo, ficou muito popular quando o Tim acabou falecendo. É um vídeo curto, eu botei assim justamente para que vocês pudessem depois pesquisar e ver. É um trecho muito curto. E o John Piper, ele compartilha qual que era a última troca de e-mail entre os dois. E era sobre essa passagem. John Piper, esse senhor, da qual tem sido fiel durante tantos anos, assim como o Tim tem sido, foi fiel até a morte. E os dois estavam se deleitando sobre o quê? Sobre o sucesso ministerial, sobre a bela família que cada um tinha, sobre quantos países eles já pregaram e propagaram, ou quantas pessoas acabaram chegando até Cristo sob a sua influência, claro, conduzido pelo Espírito Santo. Não.
eles estavam se deleitando nesse texto, que o nome deles estava guardado no céu, registrado no céu. Esse era a fonte de deleite desses dois irmãos em Cristo. E deve ser também a nossa. Deve ser a nossa. Outra balança, outro peso, outra medida. Fechem seus olhos. Deus, obrigado porque o Senhor, mais uma vez, eu inicio dessa forma. O Senhor é bom. O Senhor é muito bom. O Senhor cuida de nós numa proporção que não é de acordo com aquilo que entregamos a Ti, porque o Senhor é superiormente bom. O Senhor nos ama porque o Senhor é a definição de amor. A partir de Ti encontramos o significado pleno e perfeito da expressão do amor. Então, que o Seu Espírito Santo nos faça perceber, nos alcance, se há alguém aqui, Senhor, que precisa ser alcançado pelo Senhor, pelo Seu verdadeiro amor, pelo Seu Espírito Santo, essa rota de colisão para uma conversão genuína, faça, Senhor, faça, porque o Seu Espírito Santo pode, faça conosco diariamente, Senhor, porque precisamos diariamente sermos convencidos do nosso pecado. Sim. Precisamos ir ao Senhor diariamente a partir do Seu Espírito para recebermos a vida, porque o Senhor é vida. Obrigado, Senhor. Então, obrigado, Senhor, pela Sua salvação. Glória a Deus. Obrigado, que possamos nos deleitar nessa convicção. Que tenhamos essa convicção, nos deleitamos com essa verdade. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.